Queridos, vamos à palavra do Senhor hoje à noite. Glória a Deus, ainda estamos em festa, né? Pois é, não esquecer do Vitor aqui. Vou botar aqui, esse cara aí já é. Esqueceram de mim, irmão. Queridos, vamos abrir. Eu queria que, por favor, Tiago, aumentasse mais o meu microfone e abrisse um pouco ele mais. Eu estou sem me ouvir, sabe? Olha, está melhorando. Glória a Deus. Agora estou sentindo peso. Está parecendo um homem mesmo, né? Pregando aqui em cima. Glória a Deus. Amém? Derrube. Queridos, é 1 Samuel 7,12, o primeiro texto que nós lemos hoje à noite, no início do culto. E nós vamos ler, meditar, refletir nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir a última frase? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor te ajudou. Até aqui para sempre vai te ajudar. O Senhor ajudou a Manancial. Até aqui para sempre vai ajudar. Quando nós vivemos na dependência dele, é Ele quem faz. É Ele quem sustenta. É Ele quem corrige, dirige tudo. Aí a gente descansa. Isso é descansar no Senhor. Saber que Ele está à frente. E que nós somos servos dEle. Estamos na direção dEle. E no mais, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa não é apenas uma celebração de aniversário. Não é meramente uma celebração de aniversário. Não estamos comemorando simplesmente 15 anos de existência. Estamos celebrando 15 anos de sustento. Deus sustentando esta obra. 15 anos de misericórdia que nós estamos comemorando. 15 anos de portas abertas pela graça de Deus. 15 anos em que Deus escreveu uma história que nenhum homem poderia escrever. Somente Deus poderia e está escrevendo a história desta igreja. Só Deus. Porque igrejas não são construídas apenas com tijolos, irmãos. Igrejas são construídas com lágrimas, com orações feitas de madrugada, com joelhos dobrados, com corações que decidiram continuar, mesmo quando tudo dizia para parar, nós preferimos continuar. Essa igreja, antes de nós virmos para cá, a irmã Flavinha teve um sonho. Olha como a igreja é profética, essa igreja já está nos sonhos de Deus. E via a construção, não era, Flavinha? Pedras, né? Algo construindo e a gente entrando. E com menos de um mês encontramos essa casa. Sabe, assim, tudo na nossa história de ministério, de vida, sempre teve um aviso de Deus. Sabe, Deus levanta um irmão, levanta uma irmã e diz, ó, vai acontecer isso. E para a glória de Deus tem acontecido. E vai até a volta de Jesus, quem crê, diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Samuel olhou para uma pedra e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós olhamos para estes 15 anos e também podemos dizer a mesma coisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi nossa força, não foi nossa inteligência, não foi a nossa capacidade, jamais. Foi somente Deus quem realizou todas essas coisas e está realizando nas famílias, na vida de cada um. Amém, igreja? Eu digo uma coisa, não sei se vocês reconhecem, mas eu reconheço. A igreja Manancial, ela assiste muito você. Nós temos uma pastora que é direto ligando para vocês, direto procurando vocês. Vocês estão bem? Oi, amada, né? Oi, sei o que? Toda hora perguntando por vocês, como vocês estão. Alguém já se sentiu acompanhada pela pastora Edna? Levante a mão. Então não estou mentindo, né? Graças a Deus. Dessa eu não vou para o inferno, não.
Não estou mentindo. É uma igreja que a gente está sempre buscando. Geralmente eu tenho uma lista de transmissão no Facebook. Eu tenho minhas reflexões que vocês já conhecem há muitos anos. Eu mando para todinho. São 100 pessoas que eu mando todos os dias. Todos os dias eu mando. É porque deu prego agora, que tem uma quantidade por mês. Aí eu ultrapassei. Aí o WhatsApp trancou, né? Mas todos os meses eu mando até espocar o limite, mensagens para vocês, acompanhando vocês. E nós estamos 24 horas ligados, atentos se você precisar da gente. Não é? É uma igreja que está acompanhando os idosos, que é uma fase muito difícil deles, e que poucas igrejas, né, cuidam tão bem dos idosos como a gente, e nós estamos lá com eles toda semana. Tem acompanhamento com os idosos. Tem reunião nos lares também. Na casa do Rubens, da Rênia, toda quarta de manhã, né? Toda quarta de manhã. Aqui na casa da Rubens tem oração lá. Oração. Os vizinhos vão, a irmã do Rubens e tal, vai a família, vai ouvir, vai se alimentar. Quinzenalmente aqui na rua. A rua do Gustavo é qual? Pessoal, da feira? É o quê? Vale Costa? Aí é. Esquisito, né? Essa rua da feira, a Edna vai toda terça, às vezes com a Zelita, acompanhar um PG que já está há mais de 10 anos aqui na igreja. Nunca parou esse PG, desde a pandemia. Está lá, sustentado, são as 30 pessoas lá, que chegam cedo para ouvir a palavra de Deus lá. Diga amém. Amém. É uma igreja à parte, é uma congregação à parte. Eles não estão aqui, mas lá eles chegam cedo. Né? Mas não importa, o que importa é que eles estão sendo alimentados lá, tá bom, irmãos? Amém? Porque tem irmãos que chegam para ele, pastor, para que esse negócio do PG lá, se não vem ninguém para cá, não, em questão não é vir para cá, pode ficar lá mesmo. O importante é que a gente está indo lá, eles estão lá esperando a gente. O importante é as vidas que estão ouvindo. Não é aquela coisa de mercado, sabe? Ei, vamos para aí, venha para cá. Não, vem para cá se quiser, fica à vontade, né? Mas nós estaremos lá como igreja, que é o dever da igreja estar nos lugares. Nós não fazemos mercado com a obra de Deus, não. Nem cálculos com a obra de Deus. Nesse espírito vingativo, né? Porque não vem, não vai. Não, é isso, essa brutalidade. Não, deixa, nós vamos lá. Nós vamos continuar indo lá. Diga amém, irmãos. Amém. Então, o espírito da Manancial é esse, para vocês saberem. A Manancial é isso que eu estou falando para vocês. É desarmada, é amorosa, né? A gente sempre deixa laços de amor com os irmãos, mesmo que não esteja congregando com a gente. Hoje, recebemos uma visita vinda do Renato e da Lu, que já foram membros dessa igreja, e eles têm um ministério chamado ID, né, que eles visitam, cantam e louvam, e ele veio hoje de manhã, ela trouxe a palavra, fez os louvores, e ele fez o almoço. Irmãos, eu estou tomando uma injeção que não dá fome, não dá, você tem nojo de ver comida, mas a feijoada dele, eu botei um prato, olha. Aí eu coloquei assim, não tem monjauro que aguente a feijoada do Renato. Né? Ele destrói toda a ciência, sabe? Toda a ciência destruída. Meu irmão, pense que eu comi, eu disse, tá, aqui um pedaço eu vou vomitar tudo. Quer ver? Até agora nada. Diga glória a Deus. Oh, que bênção, né? Então assim, por que eu quero dizer com isso? Laços de amizade, irmão. Laços de amor, uma igreja desarmada, sabe? Uma igreja amorosa. Uma igreja que sempre dá oportunidades, quebra tabus. Tem muita gente que a gente deu oportunidade que nem uma igreja colocaria. Se antes passar por um crivo enorme, a gente não. A graça, a gente vive a graça. A gente venha para cá, venha. A gente investe em vidas aqui na igreja. E eu queria muito que vocês reconhecessem isso, que é bom a gente saber que vocês reconhecem, né? Reconhecem o papel que a igreja tem tido nesses anos todinhos. Todos esses anos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, depois da introdução, a introdução foi uma pregação, né? Mas vamos lá para a introdução. Deus estava conosco quando tudo era nada. Lembra da história que eu contei ontem? Quando nós saímos lá da outra igreja, uma igreja que eu amei muito, uma igreja que eu gostei muito, a igreja Bethesda, de antemão dizer, mas nós tivemos que sair por causa da doutrina que mudou. E eles têm todo o direito de seguir a doutrina deles. Nós não tínhamos. Nós também temos o direito de não seguir uma doutrina que a gente não acha que está coerente com a Bíblia. Então eu acho que os dois tiveram razão. E nós ficamos no meio da lua. E nós fomos
expulso, né, do local. Tem que sair agora daí. Não dá nem 10 dias não, tem que sair agora. Tá bem. Amém. E até que entramos no deserto, por aquela casa igual a Daí arranjou, e não tinha nada, que você já sabe da história. Então, tudo lá esquisito, não tinha lugar nem para a gente colocar, pregar. As mulheres entravam na igreja com salto alto e as pedras passando na areia, elas se deslizando, uma segurando na outra. Foi o tempo que a igreja ficou mais unida, sabe por quê? Porque a mulher carregando uma com a outra para não cair, né? Porque era só pedregulho, aquelas coisas no chão. Mas foi tão lindo, irmão. Toda a história tem uma coisa linda para a gente ver, né? Então, todo grande rio começa com uma pequena nascente. Olha que a gente tem experiências incríveis, porque a gente tinha acabado de reformar o prédio lá. O prédio a gente chegou, era muito feio. Era como, Elza, era um galpão, né? Era só um galpão. Aí ela disse, Pablo, está tão feio, vamos ajeitar essa igreja? Bora. Só que no tempo de ajeitar, o pastor presidente disse assim, não gastem, nós estamos numa crise enorme, não gastem agora, porque vocês não vão ter como pagar e nem enviar as missões da gente aqui, os impostos que tem que mandar para aqui, para a sede. Aí eu disse, senhor, mas Deus foi tão bom com a gente, e Deus abençoou muito essa mulher, porque do nada ela faz. Quase só ela está fazendo o resto das reformas, tudo. Porque muitos abandonaram, na verdade foi isso. Muitos abandonaram, muitos só estão vendo, não estão fazendo praticamente nada. Mas ela está sozinha lá atrás, contratou pedreiro, fica pedindo aí, vamos lá, tem rifa, sei lá o quê, e tal. Aí as rifas deram uma caída, aí a minha família mesmo se levantou, o Tiago vendeu um monte de rifa. Lá em Brasília a família dela comprou também, e alguns de vocês também se movimentaram, e acabou. Está aí, concluída essa parte todinha, irmão, para a glória de Deus, a frente no calçado e tudo. Estamos indo, diga amém. Estamos indo, ou seja, Deus não abandona. Deus, Ele honra aqueles que se levantam, sabe, mesmo do nada, do zero. E nós estamos aí. Toda árvore gigantesca, irmão, começa com uma semente. Depois da semente vai o quê? Uma árvore nova. Então não desconsidera as coisas pequenas. Dizer, está tão pequena a coisa que não vai dar certo. Dá. Deus sabe pegar uma semente e transformar numa árvore abundante. Deus pode pegar o pequeno e transformar em grande. Agora grande aos olhos dele, viu, irmão? Porque grande aos olhos dos homens não é nada do que a gente está vendo. É só os olhos de Deus, que é o mais importante. Uma pequena... Todo grande rio começa com uma pequena nascente. É ou não é? Então vamos valorizar o pouco que nós temos. Muito mesmo valorizar. Todo edifício começou com um desenho primeiro. Desenhou e depois construiu, começou a construir. Toda igreja começou com um sonho colocado por Deus em alguns corações. Aqui teve vários corações que diziam, pastor, vamos se mudar. Pastor, vamos para outro local. Pastor, acho que já deu tempo aqui. Pastor, aí começaram a sonhar. Eu disse, foi sonho, irmãos, orem. Orem que Deus vai abrir a porta. E abriu. Diga amém. Amém. Mês que vem é um ano aqui. Vamos celebrar, vamos não? Fazer uma feijoada para vender bem cara para vocês ajudar na obra. Glória a Deus. Feijoada é quanto na rua? Quem sabe? Ninguém sabe, ninguém compra fora, né? Quanto? 27? No tempo que a gente vendia de 10? Meu Deus, eu vou cobrar só 50 para vocês, vai ser bom demais. Até brincando. Os irmãos já nos dão, né? Imagina, misericórdia, né? Vou mudar de assunto aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma feijoada e tal, para a gente comemorar. A Bíblia diz em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, olha que lindo, quem despreza os dias das coisas pequenas, a gente só tem mania de se alegrar nas coisas grandes que acontecem na nossa vida, né? Vamos se alegrar nas pequenas coisas, irmãos. Amém? Eu aprendi isso na prática. Como se diz o adulto, na marra. Eu aprendi aquele texto de Paulo, na marra. Você está contente com toda e qualquer situação. Muitos conhecem o meu histórico, desde quando eu comecei a obra. Abri uma igreja no Crato por pouco tempo, estava enorme. Abrimos em Potengi, olha só, que audácia, né? Petulância, né? A igreja cresceu, abrimos em Potengi também, fui lá na Serra, acho que é Serra, não sei onde é.
Fui lá com o cara e a gente abriu a igreja crescendo, a igreja estava no topo. Você vai para Sobral. Chegamos em Sobral, a igreja em crise. Pô, toda igreja passa em crise, isso é normal. Aí, graças a Deus, em menos de um mês e meio já tinha aumentado mais de 400 pessoas. Abriu 5 igrejas em 2 anos lá. Auge. Chegamos aqui em Fortaleza do mesmo jeito, a igreja em crise. Aí, graças a Deus, lá no Algovito, subiu a igreja, cresceu. Teve um momento lá que a gente tinha 3 bandas de louvor na igreja, de irmãos que tinham vindo de outra igreja, que veio com grupo de dança, grupo de teatro, grupo de louvor, não foi? Veio tudo uma vez. Eles falam, o que é que eu vou fazer com esse povo? Aí eu pegava e repartia o culto, para todos participarem. Aí veio outros que foram convertidos, né, por a gente, músicos e tudo, cabelão. Você lembra do Júnior com o cabelo dele? Né, brinco e tudo, aí alguns irmãos, meu Deus, isso é pecado, tem brinco, onde brinca é pecado, vai para o inferno, sei lá o que, não, deixa ele para o inferno, eu vou junto com ele, tá? Vamos para cá, dei a oportunidade a eles, tudinho, cresceram na fé, hoje estão tocando igreja lá na cidade funcionária, está aí, ó, tocando, estão na obra, porque a gente acreditou, diga amém, irmão? Amém. Nós acreditamos nele. Paulo Hugo era uma criança, está aí, ó, ajudando a gente, louvando. Há uma história, essa igreja tem história, irmão. Não vamos esquecer da história da igreja, não. Né? Quantas coisas têm sido feitas, né? E Deus tem abençoado, porque nós acreditamos nas pessoas. Então, irmãos, o homem olha para o tamanho, isso é infelizmente. Deus olha para o potencial. A igreja aqui tem potencial? Pronto, Deus está olhando para isso. Deus não está olhando se aqui tem 5 mil pessoas assistindo o culto, não. Para os nossos olhos, qual é o culto que é avivado? Aquele que tem 5 mil pessoas, ou 1.000, né? Aquele que é todo bombadão completo, como nós fomos de uma época também. Fomos para o Manancial, enorme. Se você pegar uma foto do Manancial quando a gente começou lá aqui em Franca, enorme, irmão, era gente demais, assim, 300 e tantas pessoas, enorme. Aí tinha banda surfista 2, aí tinha seu que louvor, tinha as 3 equipes que revezavam, e tudo, eu vi esse auge na minha vida, esse tempo todo em vi. Depois da pandemia, ó, lá no chão mesmo, Deus permitiu, para eu ficar lá no chão e vendo também, e se alegrando do mesmo jeito. Hoje eu estou muito feliz, vendo só um pouco de gente na igreja. Amém. Entendeu? Então, não é o número da igreja que traz felicidade para mim, não. Porque Deus já me fez estar contente por toda e qualquer situação. Essa igreja hoje é sustentada por aposentadas. Igreja Cristã Manancial das Aposentadas. Né? E as que estão perto de aposentar, como a Elza, ela vai me matar depois. Amém, recebe, irmã, tá bom? É de Deus. Então, essa igreja é sustentada por esses irmãos e alguns outros irmãos. Eu digo assim, a base, viu, irmão? Porque tem muita, né, senhora, mais do que jovem não tem tal base. Não tem, praticamente. Tem 2, 3 brincados. Mas tem mais o que nessa igreja? As senhoras, né? Eu não estou contando com a Luciana, que é muito fiel a Deus, não estou contando com ela, não. Estou contando com a senhora, as velhas, como a Elza, né? Como a Marlene, a Carolina, entendeu? Tá brincando, viu, pessoal? Deixa eu brincar, posso brincar um pouquinho, irmão? Pode. Oh, meu Deus do céu, tanta tristeza. Irmã Antônia. A irmã Antônia, por visitar ela na casa dela, viu, Alana? Foi fazer visita, aí tem um momento lá que ela disse, eu sou mocinha, está vigilando lá dentro todo mundo. Rapaz, essa turma é animada essa turma. É uma bênção, é o espírito da Manancial, é isso, irmão. Alegria, que a alegria do Senhor é a nossa glória. Então, quando Deus olha para a semente, Ele já vê a floresta. Quando Deus olha uma criança, ela já vê o homem. É ou não é? Desde o ventre da nossa mão, viu ainda informe, né? Ele já tinha visto, foi Davi já. É de maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Mamãe, quando eu nasci, ela disse, esse aqui vai ser o servo de Deus. No primeiro momento, ela achava que ia ser padre, né? Tudo católico lá em casa. Depois, quando ela viu o crente, ela disse, vai ser pastor. Pouco tempo. O que mamãe dizia comigo aconteceu, irmão. O que mamãe dizia comigo aconteceu. Eu passei por uns momentos muito difíceis quando eu estava na outra igreja, que ontem eu relatei um pouco para vocês. Tinha uma equipe de pastores duríssimos, humilhava, e aquela coisa toda, tem várias gente repetia aqui. Mas um dia a mamãe disse, um dia você vai precisar de nenhum deles. Um dia você vai dirigir a igreja sozinho.
Disse, vai. Acho que mamãe se empolgou. Aí deu 2 anos, a Manancial surgiu. Sem ninguém planejar, eu pretendia ir embora para Juazeiro, eu e ela. Ninguém estava pensando em abrir igreja, não. A gente ia deixar a igreja, né, entregar e ir embora para Juazeiro. Mas os irmãos, não, nós vamos sair junto com você. Então não foi projeto nosso abrir igreja. Tá bem, meu? Dia de aniversário, explicar tudo para vocês direitinho. Aconteceu porque a igreja disse, vamos juntos, nós queremos também ir juntos. Né? Não vamos deixar vocês ir embora, nós vamos com vocês. Foi isso que aconteceu, viu? Para vocês ficarem sabendo. Então, uma mãe olha para um bebê e vê apenas alguns quilinhos, né? Mas ela já imagina o futuro. Ela vê o filho formado, casado, com os netinhos dela. O que é que eu estou querendo passar para vocês? Veja o futuro. Não veja a sua situação presente, não. Que talvez não esteja tão boa, não sei, talvez esteja. Mas para de olhar o agora e veja o futuro. Eu só não quero ver o futuro desse gato, ele virar uma onça, mas que ele é crente, que ele vem aqui para o culto. Todo culto ele vem. Já notaram ele? Ele é culto, ele subiu aqui no altar, né? Parece que de madrugada eles fazem um culto aqui de noite. É bem legal a coisa. Vigília. É vigília. Então, por quê, pastor? Porque o amor enxerga além do presente. Quem crê, diga amém. Amém. A gente olha para os filhos pequenininhos e já imagina, né, o futuro deles. Todo mundo aqui já imagina. Assim Deus fez com a Manancial. Quando muitos viam apenas um começo simples, Deus já via tudo o que ia acontecer. O trabalho que nós fizemos, o cuidado que nós fizemos, que nós estamos resgatando alguns que foram parados como social. Nós resgatamos o mês, assim como o mês passado, esse mês, vamos dar continuidade em cuidar dessas pessoas que são necessitadas do bairro. Aí a gente vai precisar da ajuda dos irmãos, né? Para poder a gente fazer mais coisa para eles, em nome de Jesus. Eles ficam aqui, ó, em 2 lugares, na praça da igreja, aqui. Como é o nome dessa igreja, hein, Marlene? Jesus Maria José. Jesus Maria José. Tudo isso. Paróquia Jesus Maria José. Paróquia Jesus Maria José. Aí, descendo aqui, tem um viaduto perto do colégio Zé da Alencar. Eles ficam nesses 2 lugares. Irmãos, tem gente, viu? Eu e ela fomos visitar os lugares deles, né? De reciclagem. São muitos. Então, nós temos por onde deixar a alimentação. Aqui na praça mesmo, que é mais seguro. A gente pode ir lá, né? Central, né? Perto do posto, e distribuir e ir embora. A gente vai continuar fazendo a obra de Deus, sem precisar ir lá para o centro, que já tem um monte aqui. Cuidado dos que estão do bairro. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Segundo lugar, Deus nos sustentou nas tempestades. Toda história bonita tem capítulos difíceis. Toda vitória tem batalhas, amém? Toda colheita tem períodos de seca. Nenhuma igreja atravessa 15 anos sem enfrentar lutas. Houve dias de alegria, mas houve também dias de preocupações. Dias em que parecia que faltaria recursos. Dias em que pessoas chegaram, dias em que pessoas partiram, saíram. Dias de celebração, dias de lágrimas. Mas Deus permaneceu. Nós temos muitas histórias aqui. Quantos velórios nós fizemos? E quantos batismos nós não fizemos? Quantas apresentações de crianças nós não fizemos? Alegrias e tristezas. Vivemos tudo que se pode viver. Aqui tem uma pessoa que, um familiar dessa pessoa, quando morreu, se suicidou e morreu, as igrejas não queriam fazer o culto fúnebre. O que foi que foi fazer? Manancial. Né? Manancial se dispôs, fez o culto bonito, sem nenhuma acusação para quem morreu. Nós temos uma história aqui nesse lugar, nós temos uma semente aqui, um respeito nesse lugar aqui, para a glória de Deus, por causa da seriedade que essa igreja tem com Jesus. E nós queremos imitar Jesus de Nazaré. Jesus faria isso? Faria. Então pronto, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. É como um farol é construído para dias de tempestade. Ninguém precisa de farol em dia do céu azul. O farol mostra seu valor quando? Quando o mar está revolto. A fidelidade de Deus também é a mesma coisa. Nos dias difíceis descobrimos quem realmente sustenta a igreja.
E não era uma circunstância, era Deus. Era Deus. Nós só sobrevivemos, é apenas um exemplo, nós já sobrevivemos bem, mais ou menos financeiramente. A renda já chegava a 17, 18 mil. Hoje a renda é 5, 6. A queda é grande, menor do que a igreja do Altranunes, né? Mas nós estamos aqui, vivendo, sobrevivendo do mesmo jeito, irmão. Deus tirou do meu coração aquele negócio assim. E se sair mais alguém e ter um dízimo bom, não tem problema não. Deus vai dar um jeito. Eu não vou me preocupar com dinheiro, com essas coisas assim não. Deus vai dar, e a água e a luz, que só vem morrendo para pagar todo mês, pagando um e deixando o outro no outro mês. Não sei. Né? Pode ser que um dia, quando apaga as luzes, os irmãos se juntam tudinho. Né? Igual, não sei não, alguma coisa vai acontecer. Mas não vai acontecer não, meu irmão. Misericórdia. Eu não posso ficar preocupado com essas coisas. Porque se eu digo que Deus é o que sustenta essa casa, Ele vai sustentar. Ele vai fazer alguma coisa. Não é? E é porque a gente faz as coisas tudo regradazinha. Porque aqui o valor, o custo é mais alto do que lá onde nós estávamos. Aqui a energia é mais cara, a água é mais cara. A gente teve um vazamento enorme aí, consertou agora, descobriu agora. A água estava 800 conto. Aí o Márcio e o Demar vieram aqui, não foi, Márcio? Descobriram um vazamento horrível, ajeitaram. Assim, essas coisas que acontecem quando está reformando, é que bate, quebra, né? E você não sabe onde foi, quando foi, que dia foi, né? Mas assim mesmo, coisas naturais mesmo, né? Precisamos, a gente estava aí com o pedreiro, teve que pagar o pedreiro sem dinheiro direito, fizemos um empréstimo com a Enel, que vem na conta, pegamos R$1.000, a gente está pagando a Enel, por isso que a conta, a partir desse mês, está vindo mais alto. Por quê? Porque nós temos uma conta com a Enel, que ela emprestou nos juros absurdos, mas nós temos que pagar antes. Na hora que completar os R$1.000, a gente vai quitar, para não pagar os juros deles, para antecipar a conta, entendeu? Como jogo de cintura, para poder não parar o pedreiro. Mas sabendo que a gente vai ter que pagar logo eles, na hora que der as 3 parcelas, paga e vê, ó, me dá, eu vou pagar agora. Abate aí, 90% de juros, vamos, aí entendeu? A gente escapa do juro, mas foi necessário. E nem toda hora vocês têm, nem a gente tem dinheiro. Mas a obra precisa continuar. Tem coisas, irmão, que precisa continuar. Terceiro, o maior milagre não está nas paredes, irmãos. Quando alguém fala de uma igreja, muitas vezes pensa no prédio. Mas o maior patrimônio de uma igreja nunca foi o templo. São vocês. São as vidas. São as histórias de cada um aqui que tem. São as transformações que a gente vê, como o Hernando falou. Não, passa tudo para mim nas quarta-feiras, irmão. É o dia que os irmãos abrem o coração, dão testemunho, ouvem o ensino da palavra, sabe? A quarta-feira é um culto maravilhoso, que você conversa com os irmãos, você ri, sorri, não é? Quarta-feira passada, não pude vir, não sei porquê, mas eu escutei. E teve uma hora que eu fiquei assustado, eu disse, meu Deus, já quando entrou alguém na igreja, e está vendo uma bagunça, está batendo em todo mundo, mas eram as irmãs rindo. Né? As irmãs estavam rindo, eu disse, ai meu Deus, ela estava rindo, né? Pois parecia uma briga aqui dentro, irmãos, porque a alegria delas, né? A alegria de todo mundo. Então assim, a gente fica muito feliz. Quarta-feira, 19h30 da noite, aqui na Igreja Cristã Manancial da Graça, Rua Hugo Vitor, 620 ao lado, entra pela Tenente de Queiroz, esse lado aqui, você pode entrar e seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a graça de Deus é a verdadeira história desses 15 anos. Se existe uma palavra que resume essa caminhada, é graça. 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 Sempre graça. Graça é Deus nos dando o que não merecemos. Amém? Graça é Deus abrindo portas que não conseguiríamos abrir. É graça. Graça é Deus permanecendo fiel quando nós falhamos, erramos, e Ele continua fiel. É a história de Pedro, né? Pedro negou Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste da manancial. Não desiste. Porque a graça é maior do que o fracasso. E quantas vezes Deus fez isso conosco? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes fomos limitados? Mas a graça continuou nos sustentando. Essa é a experiência que nós temos ensinado nessa igreja. A graça de Deus. O melhor não está atrás de nós, não.
Existe um perigo em aniversário, sabe o que é? Viver apenas de lembranças. Mas Deus não nos chamou para morar no passado. Diga amém? Deus não nos chamou para viver e morar no passado. Ele nos chamou para avançar. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. A manancial é avançar. Tem um tema que eu coloco sempre nos cartazes: a manancial não para. Para não. É para sempre, sempre. Você sempre vai criar algo para dar continuidade. Sempre, sempre. Para a glória de Deus. Para encerrar, o futuro pertence somente a quem, irmãos? O nosso futuro só depende do Senhor. Só. Mais ninguém. Talvez não saibamos exatamente o que os próximos anos trarão, mas sabemos quem estará conosco. Isso nós sabemos. O mesmo Deus que sustentou o primeiro culto é o mesmo Deus que sustentou os dias difíceis. O mesmo Deus que sustentou os dias de alegria é o mesmo Deus que continuará guiando a manancial. Então, o mesmo Deus está aqui nessa noite. Amém? Altos e baixos, e Ele sempre. Isso é que nos dá paz. E a gente ter a obrigação de continuar firme com Ele, ensinando o que é dele, não se misturando, não se dobrando a coisas erradas, para poder aumentar o número, táticas e técnicas, sabe? E arrecadações, nada disso a gente pega esses modelos que é oferecido, nada. Nós seguimos o simples, o Evangelho de Jesus, e ensinando a vocês a simplicidade, a humildade e a seriedade com o Evangelho da graça. O Elano tem a mania de dizer que a irmã Graça quis roubar a nossa igreja, porque o nome é Igreja Cristã Manancial da Graça, entendeu? Da Graça. A irmãzinha Graça aqui conversa da irmã Graça, essas coisas do Elano. Oh, meu Deus. Amém, irmãos? Então, hoje não estamos celebrando uma instituição, queridos. Estamos celebrando a fidelidade de Deus. Se esta igreja chegou aos 15 anos, foi porque Deus a sustentou. Nunca esqueça disso. Vocês estão prestando atenção que eu estou sempre colocando a glória para Ele. Amém. Todo o tempo. A dependência total dele. Se você está aqui hoje, foi porque Deus sustentou também. Se sua família continua de pé, foi porque Deus a sustentou. Se você está casado, se você está com sua família ainda, é porque Deus está sustentando. Se você ainda está com o seu emprego aí, mesmo talvez você não esteja gostando ou gostando, não sei, mas foi Deus que foi. Deus que está aí com você. Amém, meu? Se tua fé continua viva, foi porque Deus sustentou. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele não nos abandonará daqui para frente. Sempre Ele vai estar com você. Diga amém por isso. Diga obrigado, Senhor. Fique em pé na presença do Senhor. Paulo Igor, vem para cá, né? O Tiago e o Daniel. Hoje a Igreja Cristã Manancial da Graça ergue essa própria pedra de Ebenezer. E diante dessa congregação, diante dessa história, diante do Senhor, declaramos com humildade a gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele esteve conosco no começo, Ele esteve conosco nas lutas, esteve conosco nas vitórias, esteve conosco nas lágrimas, esteve conosco nas conquistas e continuará conosco até o dia que Cristo voltar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a gratidão. Vamos dizer 3 vezes amém? Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Parabéns, Igreja Cristã Manancial da Graça de Deus. Lídia, pode me ajudar aí? Olha, depois dessa oração, ou depois desse momento, cadê a irmã Francina? Saiu já? Está mais aqui não, né? Hã? Ela entrou, né? Então, quando terminar aqui, esse momento, você vai sair do seu lugar, se quiser, e você vem agradecer a Deus, não por 15 anos apenas, mas por toda a sua vida. Tá bom?
por tudo que você tem notado na pregação, que Deus tem sido sustentado, alimentado. E faça um compromisso com Deus. Procure a partir de hoje ser mais envolvente, querer mais, participar mais, chegar mais, amar mais a igreja, querer ver mais isso frutificando, sabe? Faça esse compromisso com Deus. Eu creio que Deus não vai dever nada a ninguém. Nada a ninguém. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes, vocês conhecem? Extraordinário, pastor. Equilibrado. Eu vou colocar lá nos grupos para vocês verem. Ele dizendo que dízimo não é para dizer eu vou devolver o dízimo, não. Eu vou pagar o dízimo. Eu devo. Eu tenho que pagar o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo. Que é de Deus, não é meu, não. Entendeu? Eu achei interessante ele dizer isso, sendo pastor presbiteriano, sério, né? E tudo. Ter a coragem de dizer. Porque as críticas que vêm sobre ele vai ser muitas, né? Porque o diabo não quer que você sustente a casa dele. Ele vai botar sempre um obstáculo. Por quê? Se você não dizimar, se você não ajudar, morre, irmão. E Deus muitas vezes permite, só para dizer assim, foi você. Você fez parte disso. Às vezes Deus permite. Muitas vezes Deus permitiu Israel penar, né, na mão da Babilônia. Penar na mão dos inimigos. Por quê? Porque o povo estava perigoso. Mas que isso não aconteça, misericórdia, né, irmão, com ele, né, em nome de Jesus. Vamos continuar firmes, fortes, felizes, amando esta obra que tanto leva a sério o Evangelho de Jesus. Tá bom? Aí o pastor Ana depois vai conduzir as orações com todos os irmãos aqui da bênção apostólica. Aí a pastora Eda está doente, a irmã Márcia com ela de estar no aniversário do filho, a irmã Vivi, o marido vai se operar amanhã de manhã cedo, e a Ozelita está doente, né? Desde ontem, ela arruma nas cadeiras e bem ruim aqui. Aí hoje ela pifou. Os que justificaram, nós estamos justificando, tá bom? Amém, igreja. Oi, som, oi. Seus manchados